Hey guys! Então, esse é o nosso quarto vídeo com dicas de inglês para o Enem. Porém, hoje a gente não vai resolver questões. Hoje nós vamos falar de um assunto que pode te ajudar a resolver questões. Cognatos. Cognatos verdadeiros e falsos cognatos. Você já conhecia aquilo que a gente chama de true friends? Ou então os false friends? Vamos lá? Então nós vamos falar primeiro dos cognatos verdadeiros. O que são cognatos verdadeiros? Cognatos verdadeiros são palavras que têm a grafia semelhante ou muito parecida e o mesmo significado. O inglês e o português têm a mesma origem em comum. Muitas palavras do inglês e português são parecidas porque elas vêm da mesma origem, grego e latim. Então, dificilmente você vai encontrar um texto em inglês que não tenha pelo menos um cognato. Textos literários normalmente têm 20% de cognatos, enquanto notícias, artigo de jornal, revista tem 30% de cognatos. Já um texto técnico, ele chega a ter 60% de cognatos. E isso pode te ajudar muito na hora de você entender o que um texto está falando. Os cognatos verdadeiros, eles podem ser idênticos, como por exemplo, material, regular. Eles podem ser parecidos, como por exemplo, important, economy. E eles podem ser vagamente parecidos, como por exemplo, other, creation. Você sabe o que essas palavras significam porque elas são o que elas parecem. Mesmo que você tenha pouco vocabulário em inglês, você é capaz de entender o que um texto está falando apenas com os cognatos. Então, quanto mais cognatos você conhecer e você tiver certeza, melhor para você. Para fazer uso dos cognatos verdadeiros, você deve seguir sua intuição. À medida que você for lendo o texto e aquelas palavras começarem a saltar aos seus olhos, aproveite-se disso para entender a mensagem que o texto quer passar. Se os cognatos estiverem no título, melhor ainda. Por exemplo, na questão que nós resolvemos na semana passada, 36 hours in Buenos Aires, 36 horas em Buenos Aires. Então você já conseguia entender do que o texto estava falando. Ele estava falando da capital argentina, Buenos Aires. Depois, no texto, nós tínhamos diversos cognatos. O texto era formado por aproximadamente 80 palavras e 25 cognatos. Por exemplo, contemporary, Argentine, history, financial, political, constant, Buenos Aires, elegance, cosmopolitan, attractive, continuous, design, styling, uncertain, economy, creative, energy, spirit, porteños, residents, art space, boutiques, restaurants, hotels. 25 cognatos, ou seja, de 80 palavras, 25 cognatos, mais de um quarto do texto era formado por cognatos. E se você somar ainda aquelas palavras que são de conhecimento geral, como por exemplo, cool, city, food, lovers, party, people, night, life, look, isso aumenta ainda mais o escopo do texto que você é capaz de entender. Ou seja, mesmo se você quiser, você não vai conseguir deixar de usar os cognatos verdadeiros ao seu favor. O problema é, a vida não é feita só de amigos verdadeiros. Nós temos também os falsos cognatos, or false friends, que são palavras que, ao contrário dos cognatos verdadeiros, elas não são o que elas parecem. Elas têm um significado diferente do que a grafia delas, do que a pronúncia delas sugere. Como, por exemplo, fabric, que parece fábrica, mas quer dizer tecido, ou o verbo enroll, que parece enrolar, mas quer dizer matricular. Então, nós temos que tomar cuidado para não sermos enganados pelos false friends, pelos falsos cognatos. E como você vai fazer isso? Primeiro, você vai dar uma olhada no contexto.
o falso cognato normalmente não combina com o contexto. Por exemplo, Anne went to the dentist to fix her braces. Anne went to the dentist to fix her braces. Braces parece braços, mas por que ela iria ao dentista arrumar seus braços? Braces, na verdade, é aparelho, aquele aparelho ortodôntico. Mesmo usando essa dica de contextualizar, o falso cognato ainda pode te enganar. Presta atenção nessa frase. They pretend to be rich. Again, they pretend to be rich. Aí você pensa, eles pretendem ser ricos, tá certo? Não. To pretend, pretend é o verbo fingir e não pretender. Então a frase, na verdade, quer dizer eles fingem ser ricos. Então é um caso que mesmo se você tentar identificar o falso cognato pelo contexto, você não vai conseguir. Como que eu faço para não deixar me enganar pelos falsos cognatos, mesmo cuidando do contexto? Você vai comentar aqui embaixo, eu vou te enviar uma lista com os principais falsos cognatos. Toda vez que você tiver um tempinho livre, que você estiver estudando inglês, você vai dar uma olhadinha nessa lista até que os falsos cognatos não te enganem mais. E como eu faço para me aproveitar ao máximo dos benefícios que os cognatos verdadeiros podem oferecer? Nessa lista também teremos cognatos verdadeiros, mas a minha principal dica é siga a sua intuição, ok? Bom, nos vemos na semana que vem, quando eu volto com um vídeo em que eu vou resolver mais uma questão de prova do Enem. Até lá!